gente estava falando ali de substâncias, de propriedades de substâncias, a gente soube identificar, né, como é cada uma, como cada uma funciona. E agora a gente pode falar de como a gente vai separar. Eu usei o exemplo do etanol, que a gente sabendo o ponto de ebulição dele, a gente pode separar o etanol da água, por exemplo. Então a gente vai ver aí alguns métodos, é muito rápido, que a gente pode usar em laboratório ou em casa mesmo, para poder separar as misturas que a gente tem, tá? A gente sabe que para as misturas heterogêneas, ou seja, que a gente pode identificar as fases porque elas são diferentes, a gente tem 3 métodos principais, são eles decantação, filtração e dissolução fracionada. Vou falar rapidinho sobre eles. Por exemplo, a decantação é, por exemplo, quando a gente tem água e areia. Tá lá misturado e eu quero ter ali, por exemplo, só a areia. O que eu vou fazer? Eu vou esperar por densidade, lembra de decantação, densidade. A gente vai esperar a areia descer, porque ela é mais densa, e a gente vai retirar a água mesmo, despejando em outro recipiente. Aí a gente vai ter a separação. Em laboratório, quando a gente quer usar métodos, né, mais sofisticados, a gente vai usar a centrífuga. Certamente você já ouviu falar na centrífuga. A centrífuga, ela usa, né, os princípios da física, ou seja, as hemácias. Na centrífuga vai rodar e a gente vai ter a separação de fases no dia a dia, né, por exemplo, no laboratório. A gente tem a filtração, que existem 2 tipos de filtração. Filtração simples é quando a gente pega mesmo lá o papel de filtro, coloca e tudo que é sólido, tudo que é impureza vai ser retido por esse papel e a parte líquida vai descer pura como a gente quer. Um exemplo no dia a dia é a filtração do café em pó lá. Quando a gente faz aquela filtração, a gente está fazendo a filtração simples no dia a dia. Já a filtração a vácuo é quando a gente utiliza, no caso do laboratório, né, o Kitasato com a bomba a vácuo. A gente também vai utilizar o papel filtro, mas a pressão dentro do Kitasato, por causa da bomba, vai ser menor do que a pressão ambiente. Então, ele vai puxar tudo o que a gente não quer e o líquido vai descer mais rápido. A gente vai ter uma pressão ali e vai fazer com que o líquido desça mais rápido. É como uma centrífuga. Vai acelerar o tempo de filtração. Um exemplo muito claro disso é o nosso aspirador de pó lá, quando a gente faz a limpeza em casa, a gente está usando a filtração a vácuo no dia a dia. Para o sistema homogêneo, para misturas homogêneas, em que a gente não identifica as fases, a gente tem 2 tipos de separações, que são a evaporação e a destilação. A evaporação é a gente esperar lá com calor, com energia, que a parte líquida, né, ela tá gasoso e a gente vai ter o que a gente quer. Um exemplo são as salinas, né? Alguém já se perguntou como é que a gente separa o sal da água do mar? Existem salinas, que são indústrias enormes em que se coloca um pouco da água ali e espera mesmo essa água evaporar no sol. Então a gente tem a evaporação. E o método mais usado que é a destilação. A destilação, assim como a filtração, ela pode ser simples ou pode ser fracionada. A destilação simples é quando a gente tem um vidro, né, um recipiente em que ele é aquecido e, como ele é aquecido, ele passa do estado líquido para o gasoso, ele vai subir. Porém, a gente vai usar o princípio da condensação. A gente vai ter uma mangueira lá que vai estar bombeando água fria. Então, quando as moléculas gasosas passarem por aquele parte que é mais fria, ela vai voltar e vai condensar, ela vai passar do gasoso para o líquido novamente. Então, a gente vai poder separar, ou seja, purificar, né, o que a gente quer. Por exemplo, a destilação a gente faz, né, nos vinhos e está muito presente aí na indústria. Já a destilação fracionada, ela é em camadas, ela utiliza pratos. E o princípio dela são diferentes pontos de ebulição. Não, mas ela é muito utilizada na indústria para o petróleo, porque quando eu tiro o petróleo lá bruto, eu tenho várias substâncias ali dentro, com vários pontos de ebulição diferentes. Então eu vou ter lá aquelas torres de petróleo em que cada prato, cada andar, eu vou ter substâncias que têm pontos de ebulição diferentes. E de acordo com esses pontos de ebulição diferentes, eu vou conseguindo separar as partes que eu quero. Ok? E aí, como a gente sabe agora das substâncias, das misturas, como é que separa, a gente pode finalmente chegar ao conceito de reação química. O que é uma reação química? Como eu já dei vários exemplos, né, do dia a dia, onde é que a química está presente, se eu tenho um reagente que se transforma em produto, eu tenho uma reação química.
ok. Geralmente, né, como eu tenho como o produto ele é diferente do reagente, então eu vou ter um produto com propriedades físicas e químicas diferentes do que eu tinha inicialmente. Então isso é muito legal, porque a gente pode identificar o que eu tinha antes e o que eu tinha depois da reação química através das propriedades que a gente acaba. Exemplos de reação química no dia a dia, a gente pode listar vários. Eu vou falar de alguns aqui. Por exemplo, quando a gente vê a liberação de gás em uma reação, a gente sabe que está acontecendo uma reação química. Um exemplo no dia a dia simples é um comprimido efervescente. Se eu coloco ele na água, está liberando aquelas bolinhas ali, aquilo ali é gás, então está acontecendo uma reação química. Outro exemplo, a gente sabe que está tendo gás também porque a gente vê a fumaça, né? É quando uma vela está queimando, a gente tem uma reação de combustão ali, ou um carro que o motor está funcionando. Quando a gente tem um metal, a gente vê que ali tá formando ferrugem. Ferrugem é uma reação de oxidação, portanto, é uma reação química. O apodrecimento de alimentos, a formação de fungos ali, está modificando aquela matéria. Tem reação química. A queima de gás de cozinha, quando eu ligo lá, estou fazendo a comida, aquele gás está sendo consumido, então eu estou tendo a reação química. Ou quando a gente tem a mudança de cor também, a gente pode definir uma reação química. Se eu tenho lá o meu jeans e eu coloquei água sanitária nele, derrubei água sanitária e ficou branco, eu sei que aconteceu ali uma reação química. Então, os reagentes são definidos quando tem algo que é gasto, que é consumido ou que é eliminado. Porque a partir daí eu posso transformar ele em um produto que é definido por alguma coisa que é criada, que é formada e que é produzida. Beleza? Eu vou falar agora de 4 tipos de reações químicas em que a gente pode identificar e que elas estão muito presentes no nosso estudo, ok? A primeira reação que eu quero falar é a reação de decomposição. Por quê? A reação de decomposição é quando eu tenho um elemento AB ali, que ele vai se transformar em um elemento A mais B, ou seja, eu tinha uma coisa só e eu consegui transformar em duas coisas, em dois produtos. Eu estou decompondo aquele produto. Por exemplo, ali que a gente falou do apodrecimento de alimentos, por exemplo. Então, eu estou decompondo aquele produto em outros produtos. Então, eu tenho uma reação de decomposição. Clarear alguma coisa, geralmente, né? É a reação do peróxido de hidrogênio. Ele é muito utilizado. E é uma reação que ela é catalisada pela luz. Ou seja, quando tu coloca luz e o sol, ele catalisa, faz com que a reação aconteça mais rápido. Então, eu vou decompor lá peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, certo? Eu tenho uma coisa só, que é o peróxido, decompus em água e oxigênio. Então, eu tive ali uma reação de decomposição. Outra reação muito legal de decomposição, que eu aposto que você não sabia, é nos airbags. Então, os airbags são uma clássica demonstração de uma reação de decomposição. Tem um composto de sódio, que ele é decomposto, ele se chama NaN3, e ele é decomposto em gás nitrogênio e formar o gás nitrogênio, que é o que vai fazer ele inflar. Muito interessante, né? A gente conseguiu descobrir que existem substâncias puras. E essas substâncias puras a gente já sabia que existia, né? Mas elas podem ser ainda divididas em duas partes. As substâncias puras que se decompõem, como, por exemplo, a água, que a gente pode dividir, né? A água a gente pode decompor em hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio e o oxigênio não se decompõem mais. O carbonato de cálcio, o peróxido são substâncias puras que se decompõem em coisas menores. Existem substâncias puras que não se decompõem mais, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E aí a gente tem as substâncias simples. As substâncias simples a gente vai descobrir mais na frente que são elementos, certo? Isso é muito interessante, foi uma descoberta muito legal. Lembra quando a gente fala da alquimia lá no começo, Aristóteles, que os elementos eram feitos de água, ar, terra e fogo, e que isso passou muito tempo sendo aceito, né, pela sociedade, até que um químico chamado Robert Boyle, ele escreveu um livro chamado O Químico Cético, em que ele descrevia um elemento como qualquer substância pura que não se decompõe. E aí, ela é chamada, né? Ela é a substância simples. Então, elementos químicos, aqueles que a gente tem lá na tabela periódica, que a gente vê, são substâncias simples. Isso é um produto. Na síntese ou adição, a gente junta. Por exemplo, eu tenho duas substâncias aqui no reagente e no produto eu vou ter uma só.
essa é a síntese e adição, ou seja, eu estou juntando, né? Estou somando duas substâncias, dois compostos que estão se transformando numa coisa só. Um exemplo é, por exemplo, o magnésio sólido com oxigênio que transforma-se em óxido de magnésio. Ele está presente lá nos flashes de câmeras fotográficas e também nos foguetes sinalizadores, ok? Aquela liberação de luz que a gente vê é a síntese, ou seja, a gente está juntando o magnésio com o ar, oxigênio, e está tendo o óxido de magnésio. Outro tipo de reação química, eu não postei vídeo nessa quarta por motivos de... eu tinha terminado uma edição, mas eu perdi a outra parte que faltava para terminar. E como a semana foi muito cheia, muito agitada, eu não consegui concluir o assunto. Então agora que eu tô tendo um tempinho para parar e para gravar os próximos vídeos que virão, eu também quero terminar esse finzinho da aula que faltou concluir, explicando um pouquinho. E avisando também que nas próximas aulas que eu vou gravar, eu decidi, tanto mais por segurança minha, assim que eu fico mais à vontade, quanto eu acho que fica de forma mais didática do que só eu falando, mesmo que tenha as imagens e tal, talvez ajude, mas eu vou tentar fazer na questão da folha em branco lá, como algumas fique melhor de fixar o conteúdo e que também dê para fazer exercícios, que é o que eu queria desde o começo, né, que também é o foco dos vestibulares da vida. Falei lá da síntese ou adição, né, que é um tipo de reação química, em que eu tenho dois elementos que vão reagir lá formando um único elemento. E também falei da decomposição, que é um tipo de reação química em que eu tenho um simples ali nesse processo em dois elementos. Então faltaram mais dois tipos de reações químicas, porque são 4. Então, eu sei que... E agora a gente vai falar da simples troca, que é uma reação em que eu tenho dois componentes, por exemplo, A mais BX, dando AB mais X. Ou seja, eu tenho um elemento que ele vai ter, seja um NOx, seja uma força eletrostática mais forte, que vai deslocar esse grupo aqui. Então, ele vai tomar o lugar do outro. Então, sempre que você vê lá que tem um grupinho e tem um elemento sozinho, e aí, depois nos reagentes, né? E no produto, eu vou ter esse elemento que estava sozinho no grupo e o outro saiu. Então, ali eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento, certo? Um exemplo bem clássico é da lâmina de zinco em solução aquosa de cloreto de zinco, que vai liberar hidrogênio. Ou seja, eu tenho o zinco ali sólido, né? O metal, numa reação com o HCl, que é o ácido clorídrico aquoso, em que quando a reação acontece, né, no produto, eu vou ter cloreto de zinco, ou seja, o zinco deslocou o hidrogênio, formou uma solução com o cloreto e liberou lá o gás hidrogênio, ele ficou sozinho, ou seja, o zinco ele tem, seja um NOx, ele tem uma força ali maior do que o hidrogênio para se juntar ao cloreto, certo? E, por último, temos a reação de dupla troca. A dupla troca é em que a gente tem, geralmente, né, no reagente, 2 elementos, e no produto a gente vai ter também 2 elementos. Ou seja, se na simples troca a gente tem um elemento que desloca, né, o grupo, um elemento lá do grupo, e vai formar um grupo com ele, na dupla troca todo mundo. Quem tava com um pega o outro, quem tava com o outro pega o outro, no final tá tudo misturado. É mais ou menos isso. Então, tem lá o AB mais o XY, dando AY mais BX. Um exemplo de reação é a reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de bário. O bário vai deslocar o hidrogênio do ácido sulfúrico, então vai formar sulfeto de bário. E vai formar água. Então, vai formar água e sulfeto de bário. O interessante dessa reação é bem legal, a gente até faz lá no primeiro semestre, né, de Química Geral Experimental, no curso de Química, tá? E a gente vê formar um sal branco, porque o sulfeto de bário é um sal insolúvel em água. Então, quando a reação acontece, vai formar lá o salzinho branco. Posso até colocar a foto aqui para vocês. Então é isso, gente. Essa é a aula de reações. Aguardem os próximos capítulos. Um beijo. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal.